a importância dessa infância, desse primeiro setênio, né? Que aí esses setênios são os primeiros 7 anos. Então, Rudolf Steiner, como ele classifica, ele divide a biografia humana, né, em ciclos de 7 anos, e aí esses primeiros 7 anos, eles são a base para toda a vida, para todo o resto. E é como os fundamentos de uma casa, né? A base é o que sustenta. Então, não importa ter um telhado muito lindo, se não tem um tijolo forte, pedras e uma base profunda, fortalecida para sustentar esse teto que vai estar lá e que vai chegar nessa casa. Então, é importante olhar e se questionar também, né? Como essa infância deve ser vivenciada para que possa sustentar todas as outras fases da vida. Então, tem alguns pilares que não podem faltar. E um deles é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, que é sobre a autonomia. O que é autonomia? O que significa isso, né? Então, dando uma pesquisada aqui, eu trago um conceito que fala que significa a capacidade de definir as suas próprias regras e limites, sem que estes precisem ser impostos por outro. Significa que aquele agente é capaz de se autorregular. Então, só por essa definição, a gente vê o quanto é importante que essa criança cresça e se desenvolva como um ser autônomo, né? Capaz de definir até onde ela vai, até onde eu vou, o que me cabe, o que não me cabe, o que é para mim, o que não é, o que só é para o meu amigo e não compete a mim. Eu não preciso participar daquilo que meu amigo faz, porque eu consigo definir as minhas regras e os meus limites. Então, é importante educar para que a criança, enquanto um ser adulto, ela consiga, depois quando ela crescer, né, o ser humano adulto, ele consiga ser autônomo e poder se autorregular, né? Então, ser autônomo é isso, é ser independente, é tomar as decisões e arcar com as consequências das suas escolhas, né? Gerir a própria vida, né? E aí, como que o ser humano constrói essa autonomia? Né? Começa já com a criança pequenininha. Então, é importante que essa criança, ela vá tendo, cada vez mais, pouco a pouco, o educador, né, permita que ela faça as coisas por ela mesma, para ela começar a se experimentar nesse papel, né, de gerir a própria vida. Então, tem algumas tarefas como começar a vestir sua própria roupa, pentear o cabelo, calçar o sapato, cuidar da higiene pessoal. Então, a partir do momento que essa criança ela aprende a andar, ela conquista a tridimensionalidade, né? Ela desenvolve a fala por volta dos 2 anos, a linguagem ganha um desenrolar, né? Uma amplitude, e aí ela começa a falar bem e está chegando essa consciência de eu, né, de ela poder se ver como um serzinho e se chamar de eu quero isso, eu quero aquilo. A partir daí, essa criança ela já pode começar a pentear o cabelo. Então, quando ela vai para o banho, claro que ela ainda não sabe tomar banho com 3 anos, 3 anos e meio, ela não sabe tomar aquele banho que vai deixar ela bem limpinha, mas ela já pode começar a fazer o processo, iniciar começar a ser iniciada nesses cuidados, né? Escovar os dentes, e aí é importante que essa criança escove os dentes ela mesma, e aí depois
que ela escova num outro momento, então você vai lá e escova bem direitinho, porque essa criança muito pequenininha, ela ainda não vai saber escovar os dentes de uma maneira que vai ter um resultado bom, assim, de estar bem limpinho, né? Mas aí é importante que se dê a chance dessa criança se experimentar nessas atividades, né? Então, cuidar da higiene pessoal, vai no banheiro. Então, a tendência do adulto é ver aquela criança pequenininha e que quando vai no banheiro já quer tirar a roupa da criança e colocar no vaso, né? E aí nem espera a criança tirar, pelo menos abaixar a roupa, o calção, a calcinha, enfim. E não se dá chance. Então, uma coisa, por que não se dá chance? Porque a criança, ela não faz isso com tanta agilidade. Ela demora, né? Ela não tem ainda a habilidade para fazer isso da mesma maneira como a gente tem, como a gente faz. Então, ela faz no tempo dela, do jeito que ela ainda está ganhando coordenação motora, ela ainda está aprendendo a fazer, aprendendo a lidar com essas mãos, com esses dedos, com esse corpo. Então ela não vai fazer isso como a gente faz, rapidinho, né? Porque também a gente já conquistou isso, né? A gente já teve essa conquista. É diferente da criança. Mas cada vez mais, quanto mais ela fizer, mais ela vai ganhando essa habilidade e vai se aperfeiçoando. Então, se ela não faz, ela não aprende, né? É importante deixar ela fazer. E uma coisa que eu observo nas crianças elas querem fazer, né? A gente vai lá, dá o banho e vai pentear o cabelo, ela, não, eu sei pentear o meu cabelo. E aí, a gente ia lá fazer um penteado bem bonitinho, e ela não, né? Vai penteando, tá bagunçando o cabelo mais do que tá arrumando, mas ela quer se experimentar. E é importante dar essa oportunidade para a criança cuidar de si mesma, né? Às vezes tem menino que já tá com 7 anos de idade e não sabe dar um laço no sapato. Por que ele não sabe dar um laço no sapato? Com 7 anos de idade. Às vezes já sabe ler, já sabe escrever, já pega um livrinho lá, lê tudo, mas não consegue dar um laço no sapato. Então, esse laço no sapato, essa conquista, deveria vir até antes de saber ler e escrever, né? Primeiro eu aprendo a dar esse laço no sapato. Primeiro eu aprendo a lidar comigo, a lidar com o meu corpo, né? Com essas coisas, eu ganho essa autonomia para poder ir para as letras. E às vezes a criança vai para as letras, já tem esse aprendizado aqui no pensar e não ganhou essa autonomia no corpo, né? Não sabe se vestir, não sabe utilizar as instalações sanitárias. E aí, o que é isso? É falta de ter alguém do lado dessa criança que permita que ela conquiste essas habilidades. E para ela conquistar, ela precisa de tempo. O adulto que está lá diante dela precisa ter calma e ter tempo para permitir que a criança se organize, né? Porque exige tempo, exige paciência.